A chama inextinguível. A saga de John Wesley. No alvorecer do século XVIII, em uma Inglaterra de contrastes gritantes entre a opulência da aristocracia e a miséria das massas, nascia em Epworth, Lincolnshire, a 17 de junho de 1703, John Benjamin Wesley. Ele era o 15º filho de Samuel, um reitor anglicano de parcos recursos, e Susanna Wesley, uma mulher de extraordinária disciplina, intelecto e fé, que se tornaria a arquiteta invisível de um dos maiores avivamentos espirituais da história. A vida de John Wesley seria uma jornada improvável, marcada por um resgate milagroso, uma busca incessante por uma fé autêntica e a criação de um movimento que varreria nações. A infância na reitoria de Epworth foi moldada pela rigorosa rotina educacional e espiritual imposta por Susanna. Cada criança tinha um cronograma estrito para estudo, oração e tarefas. Foi nesse ambiente que a semente da disciplina e do método foi plantada em John. No entanto, um evento em 9 de fevereiro de 1709 selaria seu destino. Um incêndio devastador consumiu a casa da família. Enquanto as chamas lambiam a estrutura, o jovem John, com apenas 5 anos, ficou preso no andar de cima. Sua salvação veio de forma dramática, quando um vizinho, sobre os ombros de outro, o arrancou de uma janela momentos antes de o telhado desabar. Susanna, vendo o resgate, declarou: "Este menino é um tição tirado do fogo." Uma frase bíblica que John internalizaria pelo resto da vida, acreditando ter sido poupado por Deus para um propósito grandioso. Dotado de uma mente brilhante, Wesley ingressou na Charterhouse School e, posteriormente, na Christ Church, Oxford. A universidade, na época, era um lugar de laxismo teológico e moral. Incomodado com a apatia espiritual ao seu redor, John, juntamente com seu irmão mais novo, Charles Wesley, e um grupo de amigos, formou uma pequena sociedade devocional. Seus membros eram metódicos ao extremo. Jejuavam 2 vezes por semana, oravam a cada hora, estudavam as Escrituras sistematicamente e dedicavam-se a visitar prisioneiros, cuidar dos doentes e educar crianças pobres. Essa abordagem rigorosa e disciplinada lhes rendeu o apelido zombeteiro de o Clube Santo e, mais tarde, Metodistas, um nome que, de forma irônica, se tornaria o estandarte de seu movimento. Em 1735, ordenado ministro da Igreja da Inglaterra, Wesley aceitou um convite para ser missionário na recém-fundada colônia da Geórgia, na América. Ele partiu com grandes esperanças, desejando converter os nativos americanos e aprofundar sua própria santidade. A experiência, no entanto, foi um retumbante fracasso. Sua rigidez pastoral e falta de tato cultural alienaram os colonos. Além disso, um relacionamento conturbado com Sophie Hopkins, sobrinha do magistrado-chefe de Savannah, terminou desastrosamente com Wesley, se recusando a lhe dar a comunhão, após ela se casar com outro homem, o que levou a um processo judicial contra ele. Desiludido e humilhado, ele retornou à Inglaterra em 1738. Em seu diário, ele escreveu a famosa e angustiada confissão: "Fui à América para converter os índios, mas, quem me converterá a mim?" A resposta à sua pergunta estava mais próxima do que ele imaginava. Durante a tempestuosa viagem de volta, ele havia se impressionado com a calma inabalável de um grupo de cristãos moravianos que, em meio ao pânico geral, cantavam hinos tranquilamente. A fé deles possuía uma certeza e uma paz que ele, um clérigo ordenado, desconhecia. O ponto de virada definitivo ocorreu na noite de 24 de maio de 1738. A contragosto, Wesley participou de uma reunião de uma sociedade religiosa em Aldersgate Street, Londres. Enquanto ouvia a leitura do prefácio de Martinho Lutero, a Epístola aos Romanos, que descrevia a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, Wesley sentiu algo novo. Mais tarde, ele descreveria a experiência em seu diário com palavras que ecoariam através dos séculos. "Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E uma segurança me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, sim, os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte.
Essa experiência transformadora libertou Wesley de sua busca por uma justificação através de obras e regras. Ele agora compreendia a salvação pela fé, uma mensagem que arderia em sua alma. No entanto, as portas da Igreja da Inglaterra começaram a se fechar para ele. Muitos púlpitos o consideravam um entusiasta, um termo pejorativo para um fanático religioso. Proibido de pregar em muitas igrejas, ele foi aconselhado por seu amigo e antigo membro do Clube Santo, George Whitefield, a adotar uma medida radical: pregar ao ar livre. Com grande relutância, em abril de 1739, Wesley pregou seu primeiro sermão a céu aberto para um grupo de mineradores perto de Bristol. Era o início de uma nova era. Por mais de 50 anos, John Wesley se tornaria o cavaleiro incansável de Deus. Estima-se que ele tenha viajado mais de 400 mil quilômetros a cavalo, o equivalente a 10 voltas ao redor do mundo, pregando cerca de 40 mil sermões. Ele levava o evangelho diretamente ao povo, aos campos, às minas, aos mercados e às praças públicas, alcançando as massas negligenciadas pela igreja estabelecida. Sua pregação era direta, lógica e apaixonada. Ele falava da graça de Deus disponível a todos, da necessidade do novo nascimento e da busca pela santidade cristã. A resposta foi avassaladora. Milhares de pessoas se convertiam, muitas vezes em meio a manifestações emocionais intensas. Para organizar e nutrir esses novos conversos, Wesley, o gênio organizacional, criou uma estrutura sem precedentes. Ele formou sociedades locais, que eram subdivididas em classes, pequenos grupos que se reuniam semanalmente para orar, estudar e prestar contas uns aos outros sobre seu progresso espiritual. Ele também instituiu pregadores leigos, homens comuns cheios de fé, que viajavam e pregavam, expandindo o movimento de forma exponencial. O metodismo, embora Wesley insistisse até o fim de sua vida que era um movimento de renovação dentro da Igreja Anglicana, tornou-se uma força social e espiritual autônoma. Ele fundou capelas, escolas, orfanatos e clínicas. Publicou uma vasta quantidade de sermões, hinos, muitos escritos por seu irmão Charles, e tratados sobre teologia, história e até medicina popular. Ele era um ferrenho abolicionista, denunciando a escravidão como a soma de todas as vilanias, e um defensor incansável dos pobres e da reforma social. Pequeno em estatura, com olhos penetrantes e um semblante sereno, Wesley era um gigante de energia e disciplina. Levantava-se todos os dias às 4 da manhã e seguia uma rotina rigorosa de oração, estudo e trabalho até o fim de sua longa vida. Na manhã de 2 de março de 1791, em sua casa em Londres, aos 87 anos, John Wesley faleceu. Suas últimas palavras, sussurradas aos amigos que o rodeavam, foram: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Ele deixou para trás um legado imenso, um movimento com mais de 70 mil membros na Grã-Bretanha e 50 mil na América, uma teologia prática e uma paixão pela santidade que continuariam a transformar o cristianismo em todo o mundo. O tição tirado do fogo havia de fato cumprido seu propósito, acendendo uma chama espiritual que o tempo não conseguiu apagar.